O que você vai fazer a respeito? Garré riu, parado ao lado de sua cerca novinha em folha, que agora se estendia por 2 metros na minha propriedade. Meu nome é Ezra. Tenho 47 anos e trabalho como consultor ambiental há 22 anos. Conheço todas as regulamentações sobre zonas úmidas no Oregon como a palma da minha mão, todos os requisitos de recuo, todas as licenças necessárias para construções perto de áreas sensíveis. O que eu estava vendo me embrulhou o estômago, mas não pelos motivos que Garré imaginava. O poste da cerca brilhava prateado ao sol da manhã, cortando uma linha nítida através do que costumava ser a zona de amortecimento natural entre nossas propriedades. Garré tinha agido rápido. A coisa toda aconteceu no fim de semana, enquanto eu visitava minha filha em Seattle. Trabalho limpo, instalação profissional, caro. Vou lidar com isso direito, eu disse a ele, mantendo a voz calma. Ele ajustou seus óculos escuros de grife e sorriu ainda mais. Lide com isso direito. O que isso quer dizer? Sua voz tinha aquele tom que os ricos têm quando se acham intocáveis. Tenho os melhores advogados de Portland. Esta cerca não vai a lugar nenhum. Olhei para a mansão dele. 7 milhões de mármore, vidro e arrogância, tudo sobre o que costumava ser a fazenda da família Hendricks. A velha casa tinha sido demolida há 2 anos, quando Garré comprou o lugar da senhora Hendricks depois da morte do marido. Ela precisava do dinheiro para as contas médicas. Garré precisava de uma propriedade de luxo à altura do sucesso da sua empresa de tecnologia. Vamos ver, eu disse. Atrás de Garré, eu podia ver a esposa dele, Vanessa, observando da janela da cozinha. Ela acenou, provavelmente pensando que era só conversa de vizinhos. Os filhos gêmeos deles, talvez de 8 anos, estavam chutando uma bola de futebol no gramado imaculado. Coisas normais de família. Se você ignorasse o fato de que o pai deles tinha acabado de roubar 1,80 metros do meu terreno. Olha, Ezra, eu sei que você está chateado com isso, mas são só os limites da propriedade. Ninguém sabe exatamente onde eles estão, de qualquer forma. Garré chutou uma das minhas estacas de medição que ele havia arrancado para dar espaço à cerca. Além disso, o que você vai fazer com essa faixa de mato? Na verdade, estou melhorando o bairro. Aquela faixa de mato de que ele estava falando era uma zona de proteção natural de pântano. Já era assim há décadas, talvez mais. O levantamento topográfico original de quando comprei minha casa, 15 anos atrás, a marcava claramente como parte da minha propriedade. Mas, mais importante, fazia parte de uma área de habitat protegido que se estendia até o riacho que corre atrás de nossas 2 casas. Algo frio se instalou em meu peito enquanto eu observava Garré caminhar de volta para sua casa. Ele não tinha ideia do que tinha acabado de fazer. Nenhuma ideia. Comprei minha casa em Beaverton há 15 anos, logo após meu divórcio. 3 acres de floresta mista e pântano. Nada extravagante, mas dava para um habitat protegido de riacho que se conectava ao sistema do rio Tualatin. A casa era simples, de 2 andares, construída nos anos 80, com madeira aparente que precisava de pintura e um deck que cedeu em um canto. Perfeita para um cara que queria espaço e sossego. Meu trabalho me fazia viajar pelo Noroeste Pacífico, prestando consultoria em avaliações de impacto ambiental para tudo, de shopping centers a empreendimentos imobiliários. Eu tinha visto o que acontecia quando construtoras economizavam. Quando achavam que regulamentações eram sugestões em vez de leis, as multas, as batalhas judiciais, os projetos que eram paralisados no meio da construção. A maioria das pessoas não fazia ideia da seriedade do Estado em relação à proteção de áreas úmidas. Garré havia se mudado para lá 2 anos antes com grandes planos e muito dinheiro. Sua empresa de tecnologia, um tipo de software que gerenciava cadeias de suprimentos para fabricantes, abriu o capital e o enriqueceu da noite para o dia. A primeira coisa que ele fez foi demolir a velha casa de fazenda e construir seu monumento ao sucesso. 7 milhões de dólares por uma casa com 6 quartos, 8 banheiros e uma garagem para 3 carros, que custava mais do que a maioria das casas. Ele se apresentou no dia seguinte à mudança, trazendo uma garrafa de vinho caro e falando sobre como seríamos ótimos vizinhos. Perguntou o que eu fazia e pareceu impressionado quando mencionei consultoria ambiental. Deve ser interessante, ele disse. Toda aquela coisa técnica. Os sinais de alerta estavam lá há meses. Pequenas coisas no começo. A equipe de paisagismo dele começou a despejar resíduos de jardim perto dos limites da propriedade em vez de transportá-los. O sistema de irrigação deles estava pulverizando no meu lado da divisa. Eu já tinha mencionado isso para o Garré algumas vezes, e ele sempre dizia que ia dar uma olhada, mas nada mudou. Depois vieram os problemas maiores.
O empreiteiro dele tinha estacionado equipamentos no meu terreno durante a construção da cozinha externa dele. Quando pedi para eles moverem, eles disseram que o Garret disse que estava tudo bem. Eu tive que ir até lá e explicar os limites da propriedade eu mesmo. O Garret se desculpou, disse que devia ter havido alguma confusão. Mas eu vi o olhar dele. Ele estava me testando. A cerca era só a última mudança, mas era diferente. Isso era permanente. Era ele pegando o que não era dele e me desafiando a impedi-lo. O que ele não sabia era que, ao fazer trabalho ambiental, você aprende a ser paciente. Você documenta tudo. Você entende que as piores violações muitas vezes parecem pequenos problemas no início, até que alguém com o conhecimento certo examine mais de perto. Eu estava observando a propriedade dele há 2 anos, notando coisas que me incomodavam profissionalmente, mas que não eram da minha conta relatar até então. Passei aquela tarde caminhando pela cerca com meus antigos mapas topográficos, medindo distâncias e tirando fotos. A cerca se estendia exatamente 1,8 metros para dentro da minha propriedade, por cerca de 180 metros, da estrada até onde o terreno descia em direção ao riacho. Garret tinha sido cuidadoso. A instalação foi profissional. Os postes estavam retos e as estacas de agrimensor que marcavam meu limite tinham sido arrancadas e jogadas de lado. Mas, parado ali com minha fita métrica, algo mais me chamou a atenção. A cerca não cruzava apenas a minha propriedade. Ela cruzava a zona de amortecimento do pântano. Esse era um tipo de problema completamente diferente. Peguei meu celular e abri o banco de dados ambiental que usava no trabalho. De acordo com os registros estaduais, o riacho atrás de nossas propriedades era classificado como habitat crítico para salmão. A zona de amortecimento do pântano se estendia por 9 metros a partir da marca da maré alta em ambos os lados. A cerca de Garret agora cortava diretamente o habitat protegido que estava intocado há décadas. Naquela noite, sentei-me no meu terraço com uma cerveja e admirei a propriedade dele pela primeira vez em meses. A mansão em si era linda. Não havia dúvida disso. Mas, do meu ângulo, pude ver o quão perto ele havia construído do riacho. Perto demais, talvez. A cozinha externa e a área da piscina pareciam estar bem no limite do que deveria ser uma área de recuo. Entrei e peguei os relatórios de impacto ambiental que havia coletado quando ele começou a construção. Por cortesia profissional, solicitei cópias ao condado apenas para ver como eles haviam lidado com as questões das áreas úmidas. As licenças mostravam recuos, limites e restrições que deveriam proteger o habitat. Mas, olhando para o projeto concluído, não tive certeza se essas restrições haviam sido seguidas. Preparei um café e abri o levantamento ambiental original na mesa da minha cozinha. A área protegida estava claramente demarcada, juntamente com o limite de 9 metros exigido. De acordo com as licenças, nada permanente poderia ser construído dentro daquela zona. A cerca já era ruim o suficiente, mas se a casa em si estivesse em violação, recostei-me na cadeira e pensei seriamente no que estava vendo. Garret tinha gasto 7 milhões de dólares em uma propriedade que poderia ter sido construída ilegalmente. A cerca era exatamente o que tornava o problema meu. Pensei na senhora Hicks, em como ela chorou ao assinar os papéis para vender a fazenda da família, em como Garret prometeu respeitar a beleza natural do terreno durante a reunião da associação de moradores onde apresentou seus planos de construção. Em como ele me olhou nos olhos hoje e riu sobre tomar minha propriedade. Terminei meu café e peguei meu telefone. Hora de ligar para alguém que estaria muito interessado no que eu havia descoberto. Na manhã seguinte, fui até a casa de Garret por volta das 9 horas. Ele atendeu a porta com roupa de ginástica, provavelmente indo para a academia em casa. Ezra, o que te traz aqui tão cedo? Aquela cerca, eu disse. Preciso que você a mova de volta para o limite real da propriedade. Seu sorriso desapareceu. Eu te disse ontem que aquela cerca não vai se mover. Mandei inspecioná-la. Está exatamente onde deveria estar. Quem mandou inspecioná-la? O cara do meu empreiteiro. Agrimensor profissional licenciado e tudo. Ele cruzou os braços. Olha, eu entendo que você esteja chateado, mas eu não estou chateado. Eu disse, estou te dizendo que a cerca está na minha propriedade e precisa ser removida. O rosto de Garret mudou. A máscara de vizinho amigável caiu completamente. Sabe qual é o seu problema, Ezra? Você está preso no passado. Toda essa área está mudando. O valor dos imóveis está subindo. Estou melhorando as coisas por aqui, e você está preocupado com 1,80 metros de mato. Esse mato é habitat protegido de pântano. Ele riu. Pântano. É uma vala de drenagem com um pouco de grama ao redor.
Não tente me assustar com bobagens ambientais. Não é bobagem. Sua cerca atravessa uma zona de amortecimento de 9 metros que está protegida desde que o riacho foi designado habitat crítico para salmão. Isso é uma violação estadual. Pela primeira vez, Garret pareceu inseguro, mas durou apenas um segundo. Você está blefando, disse ele. Tenho todas as licenças. Tudo foi aprovado pelo condado. Se houvesse problemas ambientais, eles teriam me avisado. Talvez tenham avisado e você os tenha ignorado. Seus olhos se estreitaram. Você está me ameaçando? Estou explicando a situação. Não, você está tentando me intimidar porque tem inveja do que construí aqui. Bem, adivinhe. Eu não cheguei onde estou recuando diante de velhos amargos que não conseguem lidar com o progresso. Comecei a responder, mas ele levantou a mão. Eis o que vai acontecer, disse ele. Você vai aceitar que a cerca fica onde está, ou vou dificultar muito a sua vida. Tenho advogados, tenho dinheiro e tenho contatos. Quer brigar comigo por causa de 1,80 metros de lama? Pode vir. Naquela tarde, Garret cumpriu a ameaça. Chegou uma carta registrada do advogado dele alegando que eu estava assediando o cliente dele e ameaçando com litígio frívolo. A carta exigia que eu cessasse todo contato em relação à cerca e alertava sobre ações judiciais se eu continuasse a interferir nas melhorias legais da propriedade. Mas essa não foi a pior parte. À noite, recebi ligações de 3 vizinhos perguntando o que estava acontecendo. Garret estava ligando para a vizinhança dizendo que eu estava tentando causar problemas por causa de alguma disputa imaginária de propriedade. Ele me pintou como o vizinho difícil, o cara que não conseguia aceitar que a área estivesse melhorando. Dorothy, de 2 casas abaixo, passou por lá na hora do jantar. Ezra, querido, ouvi dizer que você e Garret estão tendo algum tipo de desentendimento. Ele mudou a cerca dele para minha propriedade. Bem, tenho certeza de que é só um mal-entendido. Ele parece ser um homem tão legal. A esposa dele me trouxe biscoitos quando meu marido estava no hospital no mês passado. Dorothy, ele tomou 1,80 metros do meu terreno sem pedir. Mas é só um pedacinho, certo? Talvez vocês pudessem resolver alguma coisa. Eu odiaria ver vizinhos brigando. Depois que ela foi embora, percebi o que o Garret estava fazendo. Ele estava me isolando, fazendo parecer que eu era irracional em um bairro onde a maioria das pessoas mal conhecia os limites de suas propriedades e só queria se dar bem. Eu era o cara causando drama por algo que eles não conseguiam ver ou entender. Meu telefone tocou por volta das 20 horas. Número desconhecido. É o Ezra. Sim, aqui é o detetive Williams, da polícia de Beaverton. Soube que você está tendo algum tipo de discussão com seu vizinho. Meu estômago embrulhou. Que tipo de discussão? O Sr. Garret ligou esta tarde. Disse que você estava ameaçando ele e sua família. Queria que soubéssemos caso as coisas piorassem. Depois de desligar o telefone com a polícia, sentei-me na cozinha com a sensação de ter levado um soco. Garret tinha jogado a coisa perfeitamente. Ele tinha roubado meu terreno, me isolado dos vizinhos e agora estava fazendo a polícia pensar que eu era algum tipo de ameaça. Tudo em menos de 24 horas. Mas ele cometeu um erro. Ele tinha me pressionado tanto que eu não estava mais pensando em ser um bom vizinho. Abri meu laptop e entrei no banco de dados ambiental do estado. Como consultor licenciado, eu tinha acesso a registros detalhados que a maioria das pessoas nunca via. Peguei todos os documentos relacionados ao empreendimento imobiliário de Garret, todos os pedidos de licença, todas as revisões ambientais. O que encontrei me fez sentar e assobiar baixinho. A avaliação de impacto ambiental original havia sinalizado várias preocupações. O local proposto para a construção ficava a menos de 15 metros do riacho, o que exigia medidas especiais de mitigação. O relatório mencionava especificamente que quaisquer estruturas permanentes precisavam manter a zona de amortecimento de 9 metros a partir da marca da maré alta. Mais importante ainda, a aprovação final estava condicionada a uma revisão de conformidade ambiental pós-construção, que deveria ocorrer dentro de 6 meses após a conclusão. A casa tinha sido concluída há 14 meses. Nenhuma revisão de conformidade havia sido realizada. Continuei cavando. A planta original do local mostrava a posição da casa para manter todos os recuos necessários, mas as imagens de satélite do ano passado mostraram algo diferente. A planta real da construção estava pelo menos 6 metros mais próxima do riacho do que as plantas aprovadas indicavam. Peguei o relatório de delimitação de áreas úmidas que havia sido necessário para as licenças.
A área protegida estava claramente marcada com coordenadas de GPS e descrições detalhadas dos limites. De acordo com o levantamento, a área de proteção da área úmida começava exatamente onde a nova cerca de Garrett estava agora. A cerca dele não estava apenas cruzando a minha propriedade. Estava marcando o início do habitat protegido através do qual sua casa havia sido construída. Meu telefone vibrou com uma mensagem da minha filha Jéssica. Pai, ouvi dizer que você está com problemas com o vizinho. Está tudo bem? Fiquei olhando para a mensagem, me perguntando como a notícia já havia chegado a Seattle. Então percebi que Garrett provavelmente tinha redes sociais, provavelmente postado sobre seu vizinho problemático online. A história estava se espalhando. Passei a hora seguinte documentando tudo o que havia encontrado. Capturas de tela das imagens de satélite, cópias das condições da licença, fotos da localização da cerca com coordenadas de GPS. Se Garrett quisesse jogar pesado, eu tinha munição que ele nem sabia que existia. Mas antes de fazer qualquer movimento, eu precisava entender exatamente com o que estava lidando. Liguei para Tony Reeves, um velho amigo que trabalhava para o Departamento Estadual de Qualidade Ambiental. Tony, é o Ezra. Preciso te perguntar uma coisa em caráter confidencial. O que houve? Hipoteticamente, se alguém construísse uma casa violando os requisitos de recuo de áreas úmidas e nunca houvesse uma revisão de conformidade pós-construção, o que aconteceria se o DEA descobrisse? Hipoteticamente, eles estariam em sérios apuros. Levamos as violações de áreas úmidas a sério, especialmente em áreas de habitat crítico. Poderiam estar diante de ordens de restauração, multas pesadas e até mesmo acusações criminais se fossem intencionais. Que tipo de ordens de restauração depende da gravidade? Na pior das hipóteses, eles teriam que remover quaisquer estruturas que tenham sido construídas na zona protegida e restaurar o habitat à sua condição original. Mesmo que fosse uma casa, já ordenamos demolições antes. Não com frequência, mas quando alguém ignora descaradamente a lei ambiental, não brincamos. Depois que desliguei, fiquei olhando para a tela do meu laptop. A casa dos sonhos de $7 milhões do Garrett poderia estar no meio de uma área úmida protegida. A cerca era apenas a ponta do iceberg. Pensei na risada dele esta manhã, nas ameaças, nos telefonemas para os vizinhos e para a polícia. Ele declarou guerra por 1,80 metros da minha propriedade, sem saber que corria o risco de perder tudo. Hora de dar aquele telefonema. Liguei para a linha direta do Departamento de Fiscalização da Qualidade Ambiental às 8 horas em ponto. De profissional para profissional. Fiscalização do DE. Aqui é Janete. Aqui é Ezra Ramon, consultor ambiental licenciado. Preciso denunciar uma possível violação de área úmida em habitat crítico para salmões. Pode aguardar para que eu cumpra, supervisor? 1 minuto depois. Aqui é o diretor Walsh. O que você tem? Uma estrutura residencial que parece ter sido construída em violação aos requisitos de recuo de áreas úmidas, além de uma nova cerca que foi colocada diretamente sobre a zona de amortecimento de habitat protegido. Localização. Dei a ele o endereço e o número da minha licença de consultor. Posso fornecer coordenadas de GPS, imagens de satélite e cópias das licenças originais que comprovam as violações. Envie tudo para o meu e-mail. Teremos alguém lá em 48 horas. Passei a manhã preparando um relatório completo. Fotos de satélite mostrando a posição da casa em comparação com a planta do local aprovada. Mapas de levantamento topográfico com os limites das áreas úmidas claramente marcados. Fotos da cerca cortando a zona de amortecimento, a avaliação de impacto ambiental original com todas as suas condições não atendidas. Mas também incluí algo mais. O histórico de execução de violações semelhantes, casos em que o DEA ordenou a demolição parcial ou total de estruturas construídas em áreas protegidas, os precedentes legais que mostravam que eles não faziam exceções para casas caras ou proprietários ricos. Enquanto eu trabalhava, observei Garrett pela janela do meu escritório. Ele estava no quintal exibindo a cerca para alguém, provavelmente outro vizinho, espalhando sua versão da história, apontando para minha propriedade, balançando a cabeça como se eu fosse o irracional. Por volta do meio-dia, meu telefone tocou. Jéssica, pai, tenho pensado na situação do seu vizinho. Talvez você devesse deixar a questão da cerca de lado. Eu sei que é o diretor, mas vale a pena todo o estresse. Até minha própria filha achou que eu deveria recuar. A estratégia de Garrett estava funcionando perfeitamente. Estou lidando com isso direito. Eu disse a ela as mesmas palavras que usei com Garrett 2 dias atrás. O que isso significa? Significa que vou deixar as autoridades competentes resolverem isso. Autoridades.
Pai, por favor, não transforme isso em uma grande questão legal. É apenas uma cerca. Depois que desligamos, terminei meu relatório e enviei para o diretor Walsh. Então esperei. Naquela noite, Garret veio à minha porta. Abordagem diferente desta vez. Sorriso amigável, garrafa de vinho na mão. Ezra, acho que começamos com o pé esquerdo ontem. Sei que você está chateado com a cerca e quero resolver alguma coisa. Que tipo de coisa? Pago pelos 1,80 metros valor justo de mercado, mais um pouco a mais pelo inconveniente. Podemos avaliá-la. Oficializar. A cerca precisa ser movida. Seu sorriso se estreitou. A cerca vai ficar onde está, mas estou disposto a compensá-lo de forma justa pelo uso do terreno. Não se trata de dinheiro. Tudo se trata de dinheiro, Ezra. Quanto? Olhei para ele parado na minha varanda com seu vinho caro e seu sorriso condescendente, oferecendo-se para comprar sua saída do roubo da minha propriedade. Ele não tinha ideia do que estava por vir. Não há valor, eu disse. Sempre há um valor. 10.020. Boa noite, Garret. Fechei a porta e o observei pela janela enquanto ele ficava ali parado por um momento, provavelmente tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Ele havia tentado ameaças, depois isolamento, agora suborno. Nada disso funcionara, e ele não conseguia entender por quê. Amanhã, os fiscais ambientais estaduais chegariam, e Garret descobriria que alguns problemas não poderiam ser resolvidos com dinheiro, advogados ou campanhas nas redes sociais. Alguns problemas exigiam seguir a lei desde o início. Os fiscais do DE chegaram às 9 horas da manhã de quinta-feira em uma caminhonete branca com placas do governo estadual. 2 pessoas, o diretor Walsh e uma mulher mais jovem com equipamento de topografia. Observei da janela da minha cozinha enquanto eles estacionavam em frente à casa de Garret. Garret atendeu a porta em seu traje casual de negócios. Provavelmente pensando que estavam lá por causa de algum problema de rotina com a licença. Eu o vi gesticular em direção à sua propriedade, confiante e relaxado. Então Walsh mostrou a ele algo em uma prancheta e a postura de Garret mudou completamente. A inspeção levou 4 horas. Eles percorreram toda a propriedade com unidades de GPS, tiraram fotos da posição da casa em relação ao riacho e passaram um longo tempo examinando a linha da cerca onde ela cruzava a zona de proteção do pântano. Eu fiquei dentro, mas pude vê-los apontando para áreas específicas e fazendo anotações. Por volta das 13 horas, eles vieram à minha porta. Sr. Ramon, diretor Walsh, DE, obrigado pelo relatório. Precisamos verificar algumas informações sobre os limites com o senhor. Eu os acompanhei pela minha propriedade, mostrando-lhes as estacas originais do levantamento topográfico e explicando como a cerca havia sido movida. A inspetora mais jovem, apresentada como Sara Martinez, da Divisão de Conformidade, fez leituras de GPS em vários pontos ao longo da linha da cerca. Esta cerca está definitivamente na zona de proteção, ela disse a Walsh. E com base em nossas medições, a casa em si está pelo menos 4,5 metros mais perto do riacho do que a planta aprovada indica. Walsh assentiu. Sério. Teremos o relatório completo pronto até amanhã, mas isso parece uma clara violação da lei ambiental estadual. Naquela tarde, uma carta registrada foi entregue na casa de Garret. Eu o vi assinar, abri-la na porta da frente e, em seguida, sentar-se pesadamente na escada da varanda. Ele ficou sentado lá por quase 1 hora, apenas olhando para a carta. Por volta das 17 horas, Garret veio à minha porta novamente. Desta vez, ele parecia diferente. Pálido, abalado. Ezra, preciso te perguntar uma coisa. O que é isso? Você ligou para o Estado sobre a minha casa? Encontrei seus olhos. Denunciei uma cerca que foi construída ilegalmente e protegia um habitat de pântano. Eles estão dizendo que eu tenho que demolir a casa. Eu não sei nada sobre isso. A casa inteira, Ezra. Eles estão dizendo que toda a estrutura viola a lei ambiental e tem que ser demolida. Sua voz falhou. 7 milhões de dólares. A ordem de demolição foi emitida 6 semanas depois. O relatório final do DE concluiu que a casa de Garret havia sido construída em violação deliberada aos requisitos de recuo de áreas úmidas, que a revisão de conformidade pós-construção obrigatória havia sido deliberadamente evitada e que a cerca representava uma invasão contínua de habitat protegido. O Estado concedeu a ele 90 dias para restaurar a propriedade à sua condição natural, demolir completamente todas as estruturas dentro da zona protegida, remover todo o paisagismo não nativo e replantar com vegetação nativa aprovada pela Divisão de Conformidade Ambiental. Garret contratou 3 escritórios de advocacia diferentes para contestar a ordem. Ele recorreu ao condado,
ao Conselho Ambiental Estadual e, finalmente, à Justiça Federal. Todos os recursos foram negados. A lei era clara. As violações foram documentadas e as imagens de satélite provaram que tudo havia sido construído de forma contrária aos planos aprovados. A demolição começou em uma manhã de terça-feira em março. Eu assisti da minha varanda enquanto as escavadeiras subiam a entrada da garagem de Garrett. A cerca foi derrubada primeiro. 20 minutos de trabalho para remover o que havia começado toda essa confusão. Então, começaram a desmontar a casa de 7 milhões de dólares, pedaço por pedaço. Garrett e sua família tinham se mudado na semana anterior. Ouvi dizer que estavam alugando um lugar no Lago Oswego enquanto ele tentava vender sua empresa de tecnologia para cobrir os custos de restauração e as multas ambientais. A conta total se aproximava de 8 milhões de dólares, mais do que a casa tinha custado para ser construída. Os vizinhos pararam de me chamar de difícil depois que a reportagem começou a ser veiculada. Executivo de tecnologia local enfrenta multa de 1 milhão de dólares por violações ambientais foi a manchete do Oregon Tribune. De repente, todos queriam saber sobre proteção de pântanos e zonas de amortecimento. A senhora Hicks me ligou no dia seguinte ao término da demolição. Soube o que aconteceu com aquele homem horrível, disse ela. Sempre me preocupei que ele não respeitasse a terra como meu marido. 6 meses depois, minha propriedade estava tranquila novamente. O terreno onde ficava a casa de Garrett estava plantado com gramíneas nativas e carvalhos jovens. O riacho corria limpo e eu comecei a ver salmões nas áreas rasas novamente. Às vezes, eu caminhava até onde a cerca costumava ficar e me lembrava da risada de Garrett, de sua certeza de que dinheiro e advogados poderiam resolver qualquer problema. Ele aprenderá da maneira mais difícil que algumas leis existem por razões maiores do que valores de propriedade ou conveniência pessoal. As multas ambientais e os custos legais o forçaram a declarar falência. Sua empresa de tecnologia foi vendida para cobrir dívidas, e pela última vez que eu vi, ele estava trabalhando para outra pessoa novamente, voltando a ser um funcionário em vez de um construtor de impérios. Parado na área de proteção pantanosa restaurada, observando a água fluir em direção ao rio Tualatin, reflete sobre como um telefonema havia mudado tudo. Não porque eu estivesse com raiva ou vingativo, mas porque eu sabia que proteger o meio ambiente significava seguir a lei, mesmo quando custava 7 milhões de dólares para destruir as evidências de sua violação.